Não tem outra coisa a fazer a não ser nos orarmos. Amém? Vamos falar rapidinho aqui e vamos estar, né, orando ao Senhor e sabemos, crendo, que Ele nos responde sempre que oramos a Ele. Amém? Sempre que nós oramos, crendo, Ele nos responde. Né? Temos que crer. Amém? E quando o pastor, quero agradecer ao pastor pela oportunidade, né, de estar aqui. Né? Quero dizer a você, bem-vindo, você que está aqui, você que está nas redes sociais também. Né? Dê o seu like, compartilhe para que essa mensagem possa atingir, né, mais pessoas, para que mais pessoas venham a ser alcançadas, né, através dessa mensagem da palavra de Deus, porque é isso que nós temos que fazer, né? É fazer expandir a sua palavra, para que mais pessoas sejam alcançadas e recebam a salvação. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 17 e 20. Eu quero pedir para o irmão da mídia por lá, vamos lá. Mateus 17 e 20, que diz assim, você vai já entender porque que eu vou fazer isso, tá bom? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém? Eu não sei se algum de vocês, ou alguns dos irmãos já começaram a imaginar, a se perguntar, o porquê Jesus falou isso, né, na questão da fé. A fé é do tamanho do grão de mostarda. Não sei se alguém já pensou sobre isso. Né, já teve essa ideia, de repente, de pensar o porquê que o Senhor falou isso. Porque tudo na Bíblia tem um propósito, né? Tem um porquê daquilo que Ele escreveu. Né? Se a gente começar a pesquisar e começar a estudar, tem um porquê daquilo que está escrito. Né? Não é nada em vão como Ele escreve. É só a gente começar a ver, começar a mergulhar na palavra, que a gente vai encontrar algo muito precioso para nossas vidas. Amém? Então, eu fui lá pesquisar o porquê. Eu li essa mensagem e comecei a meditar. O porquê que o Senhor falou isso? Né? Se a minha fé for do tamanho do grão de mostarda, eu vou falar para o ponto assim, ei, psiu, sai daqui e vá para outro lugar. Vá, né? Então, eu quero pedir para o Tiago colocar, a mídia colocar lá, né, algo que eu achei bem interessante, do grão de mostarda. Alguém sabe, essa planta, irmãos, é aquele grãozinho de mostarda. Aleluia, aquele grãozinho de mostarda. Né? E eu fiquei pensando, Senhor, olha, irmão, olha a importância da nossa fé ser do tamanho do grão de mostarda. Olha o tamanho que ela fica. Aleluia. Olha o tamanho que ela fica, né? E agora vamos imaginar se tiver duas pessoas com uma fé do tamanho do grão de mostarda. Duas árvores daquele tamanho. Segundo o que eles falam, essa árvore ela vai até mais ou menos 3 metros de altura, mais ou menos isso, né? E ela tem uma sombra, né, que é uma sombra bem abundante, né, que você pode ficar embaixo, né, e o sol não vai atingir, né, não vai nos atingir. Se a gente olhar no Salmo, que ele fala, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Somos nós, essa pessoa. Né? Na sombra do Onipotente, nós vamos descansar. Vamos imaginar 5 árvores desse tamanho. A sombra que ela vai fazer. 5 pessoas com a fé do tamanho do grão de mostarda. 10 pessoas. Vamos lá. 100 pessoas. Aleluia. Irmão, vai ser algo assim. E eu fiquei imaginando como é importante a gente ver essas coisas, irmãos, para a nossa vida. Porque eu falei, meu Deus, se um grão de mostarda dá uma árvore desse tamanho, então, o que quer dizer isso, a nossa fé? Nossa fé ela vai crescendo diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante das situações, diante de coisas que, de repente, a gente olha e fala, meu Deus, e agora? Mas quando a gente põe a fé, põe força nisso, em oração, a gente consegue. A gente consegue, nós conseguimos isso. Só depende de nós, né, ter essa consciência. Não, a minha fé, vamos imaginar, quando eu dei aula
no departamento infantil, temos aula, nós falamos sobre fé. E eu peguei a sementinha do grão de mostarda. Não sei se você sabe, ela não é a menor semente. Tem uma menor do que ela. Mas ela é bem minúscula. Mas tem uma semente menor ainda do que ela. Mas a gente fica imaginando a árvore que ela fica, o tamanho da árvore que ela fica. Nossa fé foi assim, a gente vai fazer um estrago muito grande no reino do mal. As coisas horríveis, as coisas ruins. Fazer um estrago. Então, nós temos que ter essa consciência. A fé, ela tem que crescer diante dos problemas. Vivendo em tempos difíceis, precisamos acreditar fielmente, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Deus é especialista em realizar o impossível. Aleluia. Aleluia. Culto de oração. Então, esse é um bom momento para a gente, né, começar a imaginar o tamanho daquela árvore e começar a acreditar naquilo que, de repente, você nem espera que vai acontecer. Ou, de repente, de coisas que você está orando, mas, de repente, isso não chegou até você ainda, e nós, muitas vezes, ficamos assim, será que vai acontecer? Não, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Vai acontecer, vai acontecer. Dia após dia, a nossa fé vai crescendo, como se fosse um grão de mostarda. Porque se um grão faz uma árvore desse tamanho, imagine 3 grãos de mostarda. É maior ainda. Se a minha fé começa o tamanho do grão de mostarda, mas ela pode ir crescendo. 2 grãos, 3 grãos, 4 grãos, e aí vai. E aí vai. E aí vai. E aí não vai ter ninguém que vai dizer que você não vai conseguir aquilo que Deus já planejou para você conseguir. Não vai ter ninguém que vai falar assim, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir sim, porque o Senhor já falou, o Senhor falou comigo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, então eu vou alcançar. Amém? Aleluia. E eu peguei aqui, eu estou lendo uma apostila de oração que prevalece, que eu achei, a gente fizemos o Rema, que fez o Rema, né, fez essa matéria, e eu peguei algumas coisas, né? Eu comecei a ler, tem mais ou menos um mês, porque é bom a gente começar a rever coisas que a gente viu, né, em 2000, fizemos o Rema, ou algum livro que a gente, de repente, já leu, e tem que ler de novo. E é bom a gente rever essas coisas, porque é segurança para nós. Amém, irmãos? Quando lemos, a Bíblia diz que é segurança para nós, falarmos as mesmas coisas. Então, é segurança para nós. Amém? E aqui fala assim, o porquê devemos orar? Né? E aqui eu peguei que fala que devemos orar porque é uma ordenança divina. Né? Em Lucas... Deixa eu pegar meu óculos. Lucas 18:1. Por que devemos orar? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Então, a gente tem que orar sempre. Hoje, amanhã, depois, na casa, no serviço, nós temos a oportunidade de fazermos isso. Orar sempre e não esmurecer. Então, já orei, e agora eu vou, né, ações de graças. E não podemos esmurecer diante das nossas orações. Temos que acreditar que o que a gente está orando vai acontecer. Amém? Isso é fé. Temos que acreditar. Não podemos dizer assim, será que não? Não sei, será? Quem sabe um dia? Não, irmão, não. Vai acontecer em nome de Jesus. Por mais que as circunstâncias não nos mostrem nada. No final do mês passado, eu estava muito ruim, e liguei para o meu esposo, eu passei o dia inteiro, né, mal, muito mal, e eu liguei para o meu esposo, né, e, irmãos, desde janeiro, mais ou menos, que eu tenho ido quase que todos os meses para o hospital, para alguma situação. Né, e quando foi o mês passado, no meio do mês, eu quero falar isso, porque eu sei que alguém aqui vai se identificar com isso. No meio do mês, eu comecei a passar mal, um dia, trabalhei muito ruim, e muito ruim, e eu liguei para o meu esposo, e falei para ele assim, amor, eu estou indo para casa, eu não estou muito bem e tal. Ele falou assim, quer ir para o hospital? Eu falei, não vou para o hospital. Eu falei, não, que negócio é isso do diabo ficar fazendo gracinha com a minha cara? Todo mês agora eu vou para o hospital? Tem horário, tem dia para ir para o hospital? Não vou. E aí, irmãos, eu sei que eu fui para casa, né, e já cheguei em casa, tomei um banho, fui para o quarto, fechei minha porta, falei para o meu esposo, eu vou para o quarto, vou deitar um pouco.
Só que me deu uns 5 minutos, irmão. Eu digo que é uns 5 minutos. E eu comecei a me revoltar contra aquela situação. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Não é o nosso ele não faz, ele ajuda nós naquilo que a gente tem que fazer. Então, ele é o nosso ajudador. Amém? Então, ele vai nos ajudar no que a gente no que a gente precisa fazer, nossa fraqueza, situações, ele vai nos auxiliar nisso. E uma coisa que tem me chamado a atenção é que muitas das vezes nós temos o Espírito Santo como um colega. Vou explicar o porquê, tá? Porque o colega, você fala, oi, bom dia, boa tarde, olá, e tudo bem? E você passa. Só que o amigo, quando nós temos um amigo, a gente passa horas e horas conversando com ele. Então, o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso amigo, para a gente conversar, estar conversando com ele, sempre conversando com ele, e não ter pressa de parar de conversar com ele. Porque se a oração é um diálogo, um não fala sozinho. É nós falando com Deus e Deus falando com a gente. E muitas vezes a gente ora, Senhor, muito obrigado, blá, 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 amém. Quando Deus quer falar com a gente já acabou a oração, já vai fazer outras coisas, e aí já passou o tempo. Aí já perdemos a oportunidade. E eu lembro que no quarto eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas, mesmo quando estava mal, deitar lá, comecei a orar em línguas, e de repente eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar, e fiquei lá. Eu lembro que eu entrei no quarto, era mais ou menos 8h30 da noite, daqui a pouco minha filha entrou, pegou junto, o meu esposo também entrou e pegou junto, e a gente ficou lá, orando, né, orando em línguas, e orando e cantando, louvando ao Senhor. Irmãos, para a glória do Senhor, aquilo foi um alívio para mim. E a importância de nós estarmos orando, a importância de nós termos comunhão com Deus. Não ter o Espírito Santo somente como um colega, de você falar de vez em quando, falar só no domingo, por exemplo, ou só na terça, ou na quinta que vemos para o culto. Não, é todos os dias. A comunhão tem que ser nós e Deus, Deus e nós, todos os dias. Todos os dias. Eu estou cansada, eu sei que eu trabalho também o dia inteiro também, mas às vezes, irmão, a gente tem que pôr força. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então, tem que haver um esforço nosso para a gente não esmurecer, como Jesus falou. Não esmurecer. Tem que haver um esforço nosso. Nós estamos vivendo dias que está bem complicado, a gente sabe. Só que nós temos um Deus. Nós estamos aqui na terra ainda e somos a sua igreja viva aqui na terra. E fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Mas como vamos fazer isso? Na oração. Orando. Orando todo o tempo. Orando em todo o tempo. Em toda situação, em toda circunstância, nós temos que estar orando para que possamos desfazer aquilo que Ele está fazendo, ou de repente, está planejando fazer. A oração vai nos dar a percepção disso, de coisas que podem, de repente, vir a acontecer. Então, a gente vai lá e intervém com nossas orações. Amém? Aleluia! Nós podemos intervir em situações, circunstâncias, coisas, sentenças, irmão, com as nossas orações. Aleluia! A Bíblia diz que a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos. Muito. Amém? Então, nós oramos porque é uma ordenança de Jesus. Não temos opção. Ele não falou assim, se você quiser, você ora. Não. Nós quisermos ter um sucesso, né, ter uma vida melhor, se eu posso falar assim, diante do Senhor, como cristão, nós temos que ter uma vida de oração. Nós não temos a opção, é a vida de oração. E principalmente a oração em línguas. Eu não estou falando que a gente não pode orar em português, mas em línguas é a oração que você sabe que a oração é direta com Deus. Não vai ter erro. Aleluia, não vai ter erro. E nós podemos orar também em línguas para saber o que temos que orar. Aleluia, o que temos que orar. Porque muitas vezes a gente vai ficar orando em português e a coisa não, parece que não vai, parece que emperrou e não anda. Mas quando a gente ora em línguas, a gente vai dar uma facilidade para que o Espírito comunique conosco o que temos que orar de verdade. E aí a gente vai na linha certa, vai no alvo certo. Amém? O soldado, quando ele vai para uma guerra, ele tem um alvo a alcançar. Ele não fica atirando para todos os lados. Ele não fica.
Ele vai ter que, se o alvo dele é uma situação, ele vai ter que mirar aquela situação para que ele possa ter êxito naquela situação. E assim somos nós, nas nossas orações também. Não podemos ficar orando de qualquer maneira, não sei, vai orar por quê? Não sei, vou orar, não sei. Não, de jeito nenhum, irmãos. Nós temos que ter a meta de oração. Não podemos ser, não, vou orar por, não sei por que eu vou orar. Não, tem que... Jesus falou que Deus, ele é com aqueles cujo propósito é firme. Então, nós temos que ter o propósito nosso firme naquilo que a gente queremos. Ainda que as coisas não estejam como nós queremos. Mas vai estar, vai ficar bom, vai melhorar, vai acontecer. As portas vão se abrir, vai chegar emprego, vai chegar mudança, vai chegar saúde, vai chegar cura. Vai chegar, irmãos, vai chegar. Vai chegar. Nós somos da fé. Aleluia. E nós temos a fé que vence o mundo. Aleluia. Nossa fé que vence o mundo. Então, a gente tem que ir nessa linha de fé. Não podemos olhar para um lado nem para o outro. O próprio Jesus Cristo falou, para a gente não olhar nem para um lado nem para o outro. E nem andar ansioso por coisa alguma. De mim para mim mesmo. Ou de Deus para mim. Aleluia. Porque, às vezes, a gente fica ansiosos. E aí, a ansiedade vai nos trazer problema para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso corpo. Nosso corpo sofre as consequências. E eu tenho visto algumas coisas comigo mesmo acontecendo por conta de eu andar ansiosa muitas das vezes. E a gente temos a palavra, temos o Espírito. Só que, às vezes, a gente fica tão olhando para a parte negativa e esquecemos da positiva. Olhamos muito para o problema, para as circunstâncias, para as situações, para as coisas, porque o mundo, porque isso, porque aquilo. E aí a gente vai ficando, vai afetando a mente. Eu li uma reportagem esses dias de um médico coreano, que ele falou assim que pasmem vocês, e eu fiquei também bem assustada, todo tipo de enfermidade é causada por ansiedade. O médico coreano, eles estão descobrindo agora. E se você olhar a Bíblia diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Jesus sabia porque estava falando aquilo. Lembra que eu falei? Tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Se os médicos estão descobrindo coisas agora que Jesus tinha falado antes, então, ele sabia das situações. Havia um propósito. Entendeu? E o médico falou sobre isso. E eu fiquei ouvindo essa reportagem. E um deles falou assim, que a pessoa nunca devia dizer assim, olha, estou aposentado. Porque os nervos, os neurônios, eles mandam comando para o cérebro. E as coisas começam a diminuir, a ficar fraco. O corpo começa a ficar fraco com isso. E aí, a pessoa acaba ficando doente, ficando em casa, ficando com depressão. Tudo é uma consequência de coisas. Só que Jesus já falava isso. Então, a gente eu fiquei, meu Deus, que interessante. Daí eu fui para a Bíblia. Falei, meu Deus, que interessante. Jesus falou, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, a gente não podemos dar ansiosos por coisa alguma. Amém? Temos que acreditar sempre, não desistir nunca, continuar orando, situações, por coisas, problemas, continuar orando, para nossa família, para nossos filhos, continuar orando, irmão, que vai acontecer. Amém? Vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Porque a oração é a saída para a nossa ansiedade. A oração é a saída. Então, a comunhão com o Senhor vai nos dar sensibilidade, vai nos dar... Irmãos, nesse dia que eu fiquei orando, quase 3 horas, eu não lembro, foi tão bom que o tempo passou que a gente não percebeu que o tempo passou. Por quê? Quando nós estamos conversando com um amigo, a gente fica horas e horas conversando. E quanto mais conversamos, mais tem palavras. Assim tem que ser com o Senhor na oração. Quanto mais oramos, temos palavras para orar. Esse dia eu falei para alguém assim, que, mas eu não consigo orar 10 minutos. Eu falei, porque você não tem intimidade. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, você fica falando 10, 20, 30, meia hora, 1 hora, 2 horas, e você esquece do tempo. Tem que ser assim também a nossa oração com o Senhor. A gente tem que ter essa consciência de oração, de a gente não lembrar do tempo. Ter o desejo de estar
constante comunhão com o Espírito Santo, constante comunhão com o Senhor, porque Ele quer comunicar coisas para nós. Coisas, de repente, que está acontecendo, ou de repente que vai acontecer. Mas só vamos alcançar isso, conseguir isso na oração. Amém? A oração ela vai nos dar poder. O pastor Luciano tem uma fala que ele fala assim, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, também não tem nenhum poder. O pastor Luciano fala sobre isso. E realmente isso é real, irmão. Isso é real. Se a gente não ora, como é que a gente vai ter percepção das coisas? Como é que Deus vai comunicar com a gente o que Ele quer que a gente faça, se eu não oro? Então, para Ele comunicar comigo o que eu tenho que fazer, a vontade dEle, eu tenho que estar orando, para saber a vontade dEle, o que Ele quer para a minha vida. Às vezes, quem é empresário, tem empresa, muitas das vezes, Deus comunica coisas, dá direções, mas tem que ser na oração. Ler a Bíblia também, com certeza, irmão, sem dúvida nenhuma, vai nos dar sabedoria e conhecimento. Pesquisar é muito bom, vai nos dar isso. Mas a oração, ela vai nos deixar mais sensíveis às coisas. Mais sensível, vamos pegar mais rápido as coisas. Vamos errar menos. Aleluia. Vamos errar menos, né, quando estamos orando. Aleluia. Vamos ter a percepção, vamos estar mais consciente do reino dos céus. Aleluia. Mais consciente, irmão. Eu acho que esse dia que a gente está vivendo, todos estão percebendo o que está acontecendo. Então, a gente está mais consciente do reino, né? Mais consciente do céu. Que lá sim que vai ser um negócio muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, aqui fala também assim, porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Então, a oração é o poder, né, para a gente fazer as coisas diante do Senhor. Eu estava falando esses dias que, mesmo no departamento infantil, a pessoa fala assim, é muito fácil. Não é tão fácil quanto parece. Só que, às vezes, há desafios, e a gente consegue vencer na oração. Aleluia. Há desafios, irmãos. E a gente consegue vencer na oração. A gente está orando, conseguimos vencer os desafios. E é bom quando somos desafiados. Porque quando somos desafiados, a gente queremos vencer o desafio. Ninguém sendo desafiado quer ficar para trás. A gente quer vencer o desafio. Então, é bom quando somos desafiados. Amém? E a gente consegue ultrapassar barreiras, ultrapassar coisas. Então, nós temos que ter uma vida de oração, não tem outra opção. Não existe outro caminho, a não ser a vida de oração. Não existe, irmão. E nós estamos num tempo que, quanto mais a gente ora, a gente tem que orar mais. Se eu oro 10 minutos, eu tenho que começar a orar 20. Se eu oro meia hora, eu tenho que começar a orar 1 hora. Cada vez mais a gente tem que estar mais, porque quanto mais a gente ora, a gente vai estar mais apercebidos das coisas que podem acontecer. Tanto no mundo espiritual, do lado bom, como também do lado ruim. Das duas partes. Do lado bom, é ótimo. Do lado ruim, a gente vai desfazer o que eles fez. Amém? Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Não para concordar e nem para aceitar, mas para desfazer isso. Ele fez, nós, como igreja do Senhor, desfazemos. Em nome de Jesus. Não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus. Amém? Há um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então, é nesse nome que a gente vai. Amém? Não é com nossas forças, não. A gente tem que ir no nome de Jesus. Não podemos lutar. A luta não é contra a carne, nem contra sangue. Não é contra pessoas, não. É contra os principados, contra as potestades que atuam no mundo espiritual. E que a gente não vê. A gente não está vendo. Então, se a gente não vê, tem que haver uma percepção no nosso espírito, para que possamos combater isso. Amém? Tem que haver isso, uma percepção para que possamos combater. Porque senão, irmãos, fica complicado o negócio. Jesus falou que ele orava sempre. A gente vê sempre ele sempre indo para o monte orar. De repente ele vinha, estava orando. Né? Quando ele descia, ele curava as pessoas, mas ele estava em oração. Então, ele tinha uma vida de oração. Então, ele deixou um exemplo para nós, de vida de oração. Nós não temos outra opção, não temos outro caminho.
Amém? A não ser uma vida de oração. Né? E como eu falei aqui do Espírito Santo, né? Ele é nosso amigo. E o amigo a gente conversa, não tem hora para acabar. Né? Não tem hora para parar quando a gente tem um amigo. Né? E a gente costuma dizer que quem é casado aqui, quando estava namorando, né? Hoje eu converso bastante com meu esposo. E às vezes eu falo assim, amor, vai dormir, porque eu preciso dormir, que senão amanhã não vira. Tem que acordar amanhã cedo. Então, a gente conversa com o nosso amigo. A Bíblia diz que é um amigo mais chegado do que o irmão. Mas tem um amigo mais chegado ainda do que o irmão, que é o Espírito Santo dentro de nós, que quer nos comunicar coisas, quer falar conosco coisas que de repente a gente não sabe. E ele quer falar, quer nos mostrar caminho, quer nos direcionar, nos dar direção de coisas, de empresa, de negócios. Quem tem empresa, que tem negócios. Né? Então, é só ele faz isso, irmão. Não tem como. Por mais que você converse com um amigo, com alguém, pode acontecer? Pode. Ele pode dar um conselho. Mas, né, 100% é Jesus que vai fazer isso. É através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Vai nos comunicar coisas. Amém? Então, em Atos 4:31. Eu vou acabar com essa... Atos 4:31. Olha só. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, tendo eles orado. Então, tem outro caminho. Né? Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus. Então, isso é para nós. Domingo tem evangelismo, né? Então, tendo eles orado. Então, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com intrepidez. Então, a intrepidez vamos alcançar na oração. Amém? Então, tendo eles orado, ficaram intrépidos, ficaram ousados. E eles foram, né, anunciar a palavra. Então, depois de uma situação que aconteceu antes, né? Mas aí eles começaram a orar. E nós, como igreja, temos também que ter essa percepção de começarmos a orar também por coisas. Amém? Quero que você fique de pé. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo de oração. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos, Pai, tudo, Senhor, é possível ao que crê. Estamos aqui, Senhor, e sabemos que você está com seus ouvidos, Senhor, atento ao nosso clamor, à nossa oração nessa noite, Pai. Obrigada por cada um que chegou aqui. Pai, obrigada por aqueles que estão em casa também, Senhor, que vão também receber de você, Pai, do mesmo jeito também, Senhor, em nome de Jesus. Cura se manifestando. Pai, obrigada por tudo aquilo que você já fez. Obrigada por tudo aquilo que você vai fazer, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que você está fazendo, Pai, no nosso meio. Em nós e por nós e através de nós, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai. É um tempo de palavra. Mas, Pai, vamos estar orando nesse momento, Senhor. Orando, crendo, Pai, que aquilo que oramos, vamos receber. Que aquilo que oramos, Pai, vamos obter resposta. Que aquilo que oramos, Pai, vai acontecer. Porque sua palavra nos fala, Pai, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai, nós temos uma meta, Senhor. Então, é crer e vai receber. Muito obrigada, Pai. Nós queremos te agradecer e te louvar por isso. No nome de Jesus. Pastor.